Com relação à lógica proposicional, julgue o item a seguir. Uma tautologia é uma proposição composta em que seu valor lógico será sempre verdadeiro. Aqui a banca está ensinando o que é tautologia. Ela está falando que tautologia é sempre verdade, ou seja, quando o valor lógico é sempre verdadeiro. Ok. Independentemente do valor lógico das proposições que a estruturam. Nesse sentido, considerando P e Q como proposições, a proposição composta P e Q, se e somente se não P, então não Q, é uma tautologia. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho que observar essa estrutura e identificar se ela é uma tautologia. O primeiro aspecto é o seguinte: o conectivo principal é a bicondicional. Então é como se houvesse parênteses aqui também. Então nós temos isso, ó. P e Q, se e somente se a negação de P, então não Q, que é a negação de uma condicional. Beleza. Eu posso fazer por tabela verdade? Posso, mas não devo. Porque quando eu tenho o conectivo principal sendo a bicondicional, qual é o bizu? É deixar os dois lados iguais. Então guarda isso. Se eu tenho bicondicional e eu quero saber se aquela bicondicional é uma tautologia, o bizu é deixar os dois lados iguais. Se os dois lados ficarem iguais, eu já tenho tautologia. Seria essa ideia aqui, pessoal. Olha só, o bizu da bicondicional. O bizu é o seguinte, para saber se é a tautologia. Quando eu tenho uma bicondicional, basta deixar os dois lados iguais. Ou seja, eu deixo uma proposição P aqui e eu deixo uma outra proposição P aqui, sendo equivalente a essa, ou seja, eu deixo proposições iguais. Se isso acontecer, significa que eu tenho tautologia. Ué, Júlio, e se eu tiver uma proposição não P aqui e aparecer essa mesma proposição não P aqui, eu também tenho tautologia? Sim, eu também tenho tautologia. Não importa se nós temos afirmações ou negações. Se as proposições forem iguais em ambos os lados da nossa bicondicional, significa que nós temos uma tautologia. E, pessoal, a ideia é a seguinte: serem iguais indica também a ideia de serem equivalentes. Eu não preciso ter a mesma estrutura. Quando eu falo que elas são iguais, basta que elas sejam equivalentes, tá bom? Podem ser iguais? Sim. Podem ser equivalentes? Sim. Ok? Então, essa é a ideia. Assim, eu não preciso recorrer à tabela verdade. Aí, o que acontece, pessoal? Eu já sei que é uma bicondicional. Quando eu olho para cá, para essa parte aqui, vamos olhar para cá com atenção, eu tenho a negação de uma condicional. Eu sempre falo, né? O assunto tautologia é um assunto multidisciplinar. Porque se eu tenho um símbolo de negação à frente de parênteses, eu tenho que negar aquela proposição composta que ali se encontra dentro dos parênteses. Então, vou negar uma condicional. E para negar uma condicional, como é que a gente procede? Basta manter o antecedente, ou seja, repeti-lo, e negar o consequente. Isso significa que a negação da condicional sempre será uma conjunção. Então, vamos manter o antecedente e negar o consequente. Olha o que vai acontecer. Eu repito P e Q. Tem um bicondicional. Ao negar essa condicional, o que a gente vai fazer? Eu vou manter o antecedente, vou repeti-lo. Então, eu tenho a proposição P. E a negação de uma condicional é sempre a conjunção. Eu vou negar o consequente. E ao negar o consequente, eu tenho aqui a negação. Quando eu nego uma negação, estou dizendo a verdade. Então, eu tiro esse símbolo. Eu passo a ter P e Q. Olha que legal, pessoal. Proposições iguais. Caramba, Júlio, então se eu tenho proposições iguais, significa que eu tenho tautologia. Então, pessoal, essa proposição aqui, bicondicional, ela é tautologia. O aluno que já está treinado, ele já identifica que P e Q equivale à negação de P, então não Q. Então, ele já sabe que isso aqui é uma tautologia sem a necessidade da tabela verdade. Portanto, o item correto e o gabarito é certo. Então, esse é o bizu da bicondicional. Eu deixo os dois lados iguais, não importa se são afirmações ou negações, ou pego proposições equivalentes. Assim, a gente fecha o conceito de tautologia relativo à bicondicional. Beleza? Então, reitero, item correto, gabarito certo.